entrevista importante agora no Bastidores CNN. Por lá acontece a Latam Energy Week, um evento que trata do setor de energia. Quem está acompanhando tudo é Renan Fiuza, direto do estúdio da CNN Cast, recebendo agora o ex-presidente da República, Michel Temer. Presidente, bem-vindo ao Bastidores. Renan Fiuza, começa daí, por favor. Tudo bem, Tainá? Obrigado. Ótima tarde para você. Boa sexta-feira. Gentilmente, estamos recebendo o ex-presidente da República. Costumeiramente, a gente fala presidente, né? Michel Temer aqui conosco. Presidente, obrigado. Daqui a pouco eu sei que o senhor tem que estar em São Paulo. O tempo é curto, então eu já não vou me alongar, presidente. Uma pergunta que eu faço para abrir é com relação ao que aconteceu recentemente, as notícias que reverberaram, no qual o seu nome aparece como um dos nomes ou escritórios que receberam, né, dinheiro do Banco Master. O espaço da CNN está aberto para que o senhor possa responder. Eu acho que, enfim, faz parte do jornalismo a gente questionar e começo com essa pergunta. Esse dinheiro chegou ao seu escritório, é referente ao quê, presidente? Obrigado, boa tarde. Primeiro, não recebeu dinheiro, eu recebi honorários, porque você sabe que eu sou advogado. Isso todo mundo sabe, há mais de 4 meses eu fiz uma Roda Viva, e lá me perguntaram, eu disse, olha, fui contratado, eu sou advogado, eu saí da vida pública e tenho que sobreviver, e sobrevivo com a minha profissão, que é de advogado. E numa certa oportunidade eu fui contratado para fazer uma espécie de consultoria, mediação, para verificar se, bem antes da liquidação, até para verificar se dava resultado. E recebi honorários naquele período. Volto a dizer, não recebi dinheiro, recebi honorários, pagamento, portanto, pelo trabalho realizado. Foi até certo ponto, como não deu certo, veio a liquidação, não é? E daí tudo ficou paralisado, mas foi coisa que eu, ao longo do tempo, já havia me manifestado sobre isso. Tainá Falcão está conosco no estúdio, tem uma pergunta ao senhor. Presidente, tudo bem? Eu queria só insistir um pouquinho mais para a gente entender com maiores detalhes como foi a sua contratação. O senhor falou de mediação, de consultoria. Chegou nessa mesma entrevista que eu assisti, aliás, à TV Cultura, ao Roda Viva, a mencionar que esteve numa reunião com o ex-presidente do BRB e com o agora ex-governador Ibanez Rocha, né? O que foi exatamente tratado com eles? Qual foi o pedido feito ao senhor? E eu queria entender se o senhor chegou a avançar, conversar com instituições, com personagens, né, da política sobre a situação do Master depois desse contrato. Você sabe, Tainá, posso interrompê-la? Você sabe que há uma certa, eu não vou guardar confidencialidade, mas há uma certa confidencialidade nessas matérias, né? Isso é uma coisa ética fundamental para o advogado. Mas eu confirmo o que você está dizendo. De fato, eu fui chamado uma ocasião a Brasília, com uma reunião com o governador, com o então presidente do BRB. De igual maneira, estava o Daniel Vorcaro, né, que chegou depois. E depois, como disse a você, disse no passado, disse hoje, não é? Eu fui contratado para fazer essa intermediação e esta consultoria jurídica, né, que foi até um certo ponto, como eu acabei dizendo aqui para o Renan, mas não passou disso, ficou por aí, não é? Posso incluir Isabel Mega agora, Pedro? Eu só queria questionar o senhor. Perdão, temos Isabel Mega também, a nossa analista. Por favor, desculpa, Tainá, com vocês. Vai, Bel. Oi, presidente. Bem-vindo aqui ao Bastidores CNN. Presidente, queria insistir no assunto Master. Afinal de contas, o senhor é um dos maiores conhecedores da política brasileira, já atuou em diferentes frentes aqui, né, na vida pública. Como que o senhor vislumbra o impacto do caso Master nas eleições, presidente? Bom, vai ter impacto, né? Como, aliás, já está tendo impacto. Agora é verdade, eu dizia aqui ao Renan há pouco tempo, que essa questão das definições de candidaturas mesmo das campanhas dar-se-ão, na verdade, a partir de junho, julho, porque julho é o período das convenções. Nós não sabemos o que haverá do Banco Master até junho e julho. Acho que a repercussão maior será precisamente no momento em que se inicia a campanha, né? Em que os candidatos sejam lançados. Agora, neste momento, eu devo dizer a você, aliás, dizer a você é uma coisa óbvia, né? Está sendo desastroso essa questão do Banco Master, especialmente agora em função da eventual delação do seu titular. Não se sabe o que virá na delação. Então tem muito pela frente ainda, os comentários poderão ser outros lá para frente. No presente momento, o que eu posso dizer a você é que não está sendo bom para as campanhas políticas e para o quadro institucional, digamos, geral no país. Presidente,
qual que é o impacto que o senhor vislumbra dessas delações que poderão surgir de Daniel Vorcaro? Impacto político, e aí a gente está falando de esquerda, direita, centro, ministros, e qual que era o tamanho de influência de Daniel Vorcaro? Olha, o que eu posso verificar pelo noticiário é que ele tinha uma influência muito acentuada, não é? Tinha os mais variados contatos nos mais variados setores, né? Eu acho que ele... Então, eu penso até que ele fez o possível para salvar a sua empresa, o seu empreendimento, né? Mas ele fez contato com muita gente, eu não tenho dúvida disso. Agora, o que vai acontecer na delação é quando vier a delação, não se sabe o que virá como conteúdo dessa delação, né? E o conteúdo dessa delação é que será examinado sob o foco civil, quem sabe sob o foco penal, enfim, depende do que ele disser nessa delação, que, reitero, ainda não veio à luz, né? Presidente, e qual é a avaliação ainda sobre esse assunto? Daqui a pouco a gente quer falar de outras coisas, mas preciso te ouvir, né? Pela sua experiência, pelo tempo de política e pelas suas relações. Posso interromper um pouquinho? Rapidinho. Eu entrei aqui por delicadeza aqui. Eu perdi um pouco o que ela está dizendo. É uma última pergunta. Eu só queria pedir licença a você, viu, presidente? Tainá? Pois não, é porque eu tenho slot, sabe? Eu entrei aqui por atenção à CNN e ao Renan e naturalmente a você, né? Mas eu tenho um slot. A gente já vai encerrar. encerrar. A gentileza de encurtarmos um pouquinho, viu? Só um minuto. Presidente, só para a gente pular o assunto e fechar essa situação do caso Master, que é hoje um assunto, né, de muita repercussão no Brasil inteiro na política. O senhor é muito próximo, foi quem indicou o ministro Alexandre de Moraes. Recentemente, numa entrevista, o presidente da República chegou a revelar que deu uma orientação ao ministro sobre o caso Master, né, para não permitir que Vorcaro jogasse fora a biografia dele, de Alexandre de Moraes. O senhor tem muito mais aproximação com o ministro do Supremo. Chegou a fazer alguma orientação nesse sentido? Como é que o senhor observa a situação do ministro diante das revelações sobre as relações que ele mantém com Daniel Vorcaro e o caso Master? Nenhuma orientação eu dei a ele, viu, Tainá? Porque eu conheço bem o Alexandre e sei que ele decide por conta própria. Assim como penso eu, as eventuais sugestões do senhor presidente da República, o Alexandre pode ouvi-las, mas eu tenho absoluta convicção de que a decisão é exclusivamente dele. Não será uma ou outra afirmação, uma ou outra sugestão, uma ou outra orientação que ele receba. Ele saberá o que fazer, eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso digo a você que jamais me atrevi a dar uma orientação a ele, né? Clarice Oliveira. Oi, presidente. Muito boa tarde. Obrigada por participar aqui do Bastidores. É Clarice Muito obrigado, Oliveira Tainá. Um abraço por aí, viu? Obrigado. Oi, presidente. Presidente, Clarice Oliveira falando com o senhor aqui. Tudo bem, presidente? Como vai? Obrigada pela participação. Desculpa. Clarissa Oliveira, presidente. Tudo bem? Vou dar um abraço por aí, viu? Todo grande para o senhor. Presidente, eu gostaria de um olhar do senhor a respeito de toda a polêmica envolvendo a relação entre a magistratura e o setor privado. Para além desse caso Master, a gente está tendo uma série de desdobramentos de denúncias que apontam para realização de atividades por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, juízes em geral, ou mesmo familiares, que acabam gerando uma renda muito grande, a gente está falando de milhões de reais movimentados, que não tem a ver com a atividade de juiz especificamente. Então, nesse caso do Supremo, eu gostaria do seu olhar, até como ex-presidente da República, a respeito da prática de atividades que rendam dinheiro a ministros do Supremo Tribunal Federal ou aos seus familiares. Eu acho, viu, Clarice, o seguinte, cada escritório de advocacia tem seus critérios para cobrança, não é verdade? Eu acho que você está se referindo especificamente, penso eu, ao escritório da advogada Viviane, né? Eu acho que, eu reitero, cada um tem seus critérios. Evidentemente, pelo que eu pude perceber, a assessoria era uma assessoria global, não era apenas uma assessoria de natureza jurídica, né? Isto até veio à luz. Agora, evidentemente, há no sistema normativo impedimentos para que eventuais ministros ou juízes
juízes ligados a familiares possam decidir certas matérias. Tenho absoluta convicção de que essa matéria, chegando lá ao Supremo Tribunal Federal, onde seja, os ministros que têm advogados envolvidos nessa questão declararão impedimento, não tenho a menor dúvida disso. Portanto, digo eu, o próprio sistema normativo, de alguma maneira, resolve essa questão. Agora, quanto aos valores, eu não vou fazer comentário, porque cada um sabe do que é capaz e quais são as possibilidades de sua atuação profissional. Tainá, Clarissa e Isabel, preciso liberar aqui o presidente Michel Temer, porque ele tem um voo e pediu a gentileza para que liberasse ele. Presidente, obrigado. Obrigado a você. Pelas respostas, obrigado pela presença aqui conosco na CNN Brasil. Agradeço muito, uma boa tarde para o senhor. Obrigado igualmente.